Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Fábio Garcês, CEO do CV, o construtor de vendas. Fábio, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Meu amigo, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer nosso. Grande Presencial estar agora. presencial, né? Desse grande podcast que é uma referência no mercado imobiliário, né? A gente sempre ensaiou esse bate-papo e hoje estamos aqui Hoje deu certo. à sua disposição. Muito bom. Antes da gente começar, quero agradecer o nosso patrocinador aqui, falar da Plano e Plano, mandar um abraço para toda a galera da Plano, principalmente o Everton Costa. E deixar um recado para você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano, são profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback, que é famoso no mercado imobiliário, o faixa preta. Venha prosperar na Plano, são mais de 10 mil unidades lançadas só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Vou deixar o link aqui nos comentários. Você que está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, assine o nosso canal, deixe seu comentário aqui. Você no Spotify também, siga o canal para que toda semana você receba uma atualização. E hoje, Fábio, nós vamos falar muito sobre mercado imobiliário. Você que transita aí no mercado imobiliário há mais de 20 anos, pelo menos. Natural de Sergipe. Natural de Sergipe, contar um pouquinho da nossa história, né? Você começa como Alfama, né? Conta essa história. Vou contar. Bom, meu sotaque não nega que eu sou sergipano com muito orgulho nordestino, né? Não tem jeito de quebrar. Sim, como é que nasce nosso negócio, viu, Sérgio? Há 22 anos atrás ali, 22 já, né? Então estou trazendo um pouco nossa idade aqui. Meu irmão, né, Toninho Garcês, que também é o fundador do CV, vou chegar nesse momento, ele sempre foi muito autodidata, né? A gente corria de kart e nossa equipe chamava-se Alfama. E essa equipe quem era? Álvaro, Fábio e Marcos. Eram os 3 irmãos, por isso o Alfama. Al de Álvaro, que é meu pai, Má de Magali, minha mãe, e FA de Fábio. Então essa junção é o nome da nossa família. E aí a gente tem uma equipe de kart e aí Toninho, meu irmão, foi fazer um site pro cartódromo. O negócio deu muito certo. E um servidor local lá convidou ele para trabalhar. Eu disse, Toninho, eu tinha nessa oportunidade de 17, 18 anos, porque eu não começo a vender esse tal de site aí? Que ano foi isso? Isso há 22 anos atrás, eu tô falando aí de quê? De 2001, bem no nascimento ali da internet. E aí, nisso, eu comecei a vender, eu sempre tive essa característica, até com 18 anos já, eu tinha aí mais ou menos 18, 19 anos, né? Já disse minha idade aqui. Nessa característica de fazer relacionamento. Comecei a vender e desde o primeiro dia o nosso slogan sempre foi transformar ideias em realizações.com. Tudo aquilo que tinha ideia de fazer acontecer na web era o nosso objetivo. E construímos aí esses 22 anos desenvolvendo muito site, muito projeto digital principalmente. E acompanhando as tendências. Eu acho que a palavra reinvenção e resiliência são fundamentais para isso tudo. Então a gente foi acompanhando as tendências. Nesses 20 anos aí, Sérgio, 15 anos atrás a gente abriu um braço nosso, uma empresa de cursos, que é um curso até preparatório para corretor de imóveis, né? A gente prepara corretor de imóveis em 3 estados brasileiros. Foi quando, há 11 anos atrás, uma construtora nordestina chamada J. Nunes, trabalha muito com Minha Casa Minha Vida, que naquela época estava iniciando. Ela nos procurou porque já tinha conquistado o Sergipe inteiro, tinha conquistado o Nordeste inteiro através de site, através de projeto digital de agência. E pediu para desenvolver uma solução chamada disponibilidade. Qual era o objetivo? Controlar as unidades do lançamento. Espelho de vendas. E que era tudo em Excel. Não era tudo, tudo em Excel hoje ainda, né? Que a gente fala já sobre isso. Então era controlar o espelho de vendas e a disponibilidade. Fizemos, desenvolvemos e entregamos. Meu amigo, eu sei que foi um sucesso, deu tudo certo. E outras incorporadoras nos contrataram. E aí, quanto é? Eu sei lá, eu chutei lá um valor na época. E elas contrataram. Então foi a União, foi a Nassau, foi 3 construtoras nordestinas. Quando a gente viu que existe um grande potencial no mercado, cara, vamos estudar mais sobre o mercado imobiliário. Já nos atraía muito por causa do curso de corretor. E já nos atraía muito porque a gente tem muita construtora que desenvolvia o site. Então a gente entendia das dores de gerar lead em MQL, mas não tinha gestão do CRM. Então aí a gente definiu, cara, vamos abrir uma empresa de SaaS, porque você sabe, agência mais serviço. Cada projeto é um projeto específico. E a gente sempre quis ter produto, né? Um produto que fosse escalável. E aí vamos desenvolver um produto, vamos. Então vai ser o sistema de disponibilidade, a gente estava falando até antes ali do bate-papo do podcast, né? E por que consultor de vendas? O que é que o nosso negócio faz? Agora uma coisa legal, Sérgio, que desde o início a gente tem um propósito muito claro.
A gente estudou as que tinham no mercado, as empresas, e o nosso propósito sempre foi trabalhar desde a venda até o pós-venda do cliente da incorporadora, tá? Então, ali, desde a parte de lead, vendas e pós-venda. Com esse propósito muito claro de transformar o mercado imobiliário, a gente começou a empresa chamada Construtor de Vendas, que esse ano faz 11 anos. Né? Então, assim, aí você te perguntou, por que Construtor de Vendas? Agora explica o nome, é legal você contar essa história, né? Porque o Alfama, você já falou, foi a junção das iniciais. Isso. E o construtor de vendas. Cara, como por que surgiu? construtor? Contratamos uma agência, melhor que tinha no mercado de brand. Nada, cara. A gente analisava no mercado, aí via, eu me lembro que na época eu acho que tinha Waze, tinha outras coisas surgindo. E a gente disse, cara, qual é o nome pra isso? Pensamos tanto que no final, o que é que a gente faz? Venda. Pra quem? Pra construtora. Mas um pós-venda é uma venda? É. Porque quanto mais seu cliente satisfeito, você gera um relacionamento constante que faz o cara vender mais. Então a venda, para quem? Para construtora. Então vamos chamar de construtor de vendas. Ah, não é logo não, não é grande não. É, mas vamos ver se pega, vamos. Foi embora. Foi assim. Foi construtor de vendas. Que nasce em 2011. Nasce 11 anos atrás, 2011. 2012. 12. Fevereiro de 2012 nós nascemos oficialmente ali com o CNPJ. E aí começamos a trabalhar, já tinha a versão inicial, que era disponibilidade antes desse ano, e a partir de 2012 a gente investe esforços nesse desenvolvimento. Agora, em 2012, quantos módulos ele tinha, você lembra? Ele já nasceu praticamente com toda essa essência, tá? Ele nasceu com a parte de leads, que é pré-venda, depois ele foi para a parte de vendas, que foi o disponibilidade mesmo, e a gente já começou a desenvolver nos 2, 3 primeiros anos iniciais a parte de pós-venda dentro dessa J. Nunes Escalava. Porque volta a falar. O que acontece sobre a palavra CRM, Sérgio, no mercado imobiliário, principalmente? Ficou muito confuso. Porque o CRM é uma ferramenta de relacionamento com o cliente em todas as etapas da jornada, da pré-venda, venda e pós-venda. E aí no mercado imobiliário surgiram os outros players, você conhece bastante, que chamaram o CRM a parte do lead. Né? Até exemplo, sua House, que foi uma boa empresa que deu uma grande relevância aqui no estado de São Paulo. Então ela começou a usar a palavra CRM só no início do processo. Nós, desde o início, já tínhamos pré-venda, venda e pós-venda, mas não nível de detalhe e de funcionalidade que a gente tem hoje. Então, os 3 primeiros anos a gente já tinha essa essência de jornada completa do cliente. Por isso que há 5 anos atrás a gente, cara, vamos levar uma tese do mercado diferenciado. Qual é essa tese? Que nós somos muito mais do que um CRM. Somos um CRM 5.0. 5 por quê? Pré-venda, venda, pós-venda, gestão, KPIs, dados, indicadores e no final, ecossistema. Temos que estar aberto para integrar aqui tudo que vem no mercado. Agora, você falou vários módulos e dentro de uma incorporadora, normalmente, cada módulo que você está falando disso tem um chapéu, né? Tem um diretor, tem um gerente. Sim. Isso é uma pergunta bem legal, porque veja, o público-alvo, a persona ideal dentro da incorporadora é marketing e vendas. Esse é o principal. Né? E normalmente é uma pessoa que comanda essa cadeia. Normalmente é o diretor comercial e marketing. Depende muito do tamanho da incorporadora. Se você pegar a incorporadora média, sempre é o dono, o presidente, nas médias construtoras. Nas grandes pode ter o cara com a cadeira de CMO lá e uma cadeira de vendas. Então, mas sim, o nosso público que a gente trabalha mais é vendas e marketing. Só que com essa parte de experiência do cliente, tem algumas outras incorporadoras que trabalham também com um pós-venda com outra diretoria. Mas, de forma geral, nas médias, o cara que trabalha com vendas, marketing e pós-venda fica com a cadeira e o outro fica o cara mais técnico com a parte de engenharia. Né? Então, por isso que nossa persona é muito parecida, entendeu? Mas nossa solução é toda modularizada. Então, a gente entende muito o seu momento. Pode ser que naquele momento seu não faça sentido a gente entregar toda a jornada. Mas o que mais é importante? Sérgio, a gente abrir, e eu falo isso sempre para as incorporadoras, todo mundo trabalhou muito forte e trabalha muito forte para assinar o contrato. E pós aquilo. E depois? Você vê o setor de varejo. Setor de varejo, você compra lá, Amazon, o que for, uma caneca dessa, o cara te impacta. Se você recebeu bem, o prazo que você recebeu, como é. No setor da construção civil, o cara compra a vida dele, a paixão dele. Passa a vida inteira juntando grana. Ele compra o apartamento dele, depois que assina, é difícil pagar um boleto segunda via, é difícil pegar um documento da sua construtora, é difícil você abrir uma assistência técnica, tudo é muito complicado, onde você pode fazer tudo na palma da mão, trazendo a experiência do cliente no centro de tudo. E você comentou o nome, né, construtor de vendas, que é um nome grande, hoje em dia está tudo mais minimalista, com poucas
poucas letras. E aí vocês vêm e decidem oficializar o CV. Há 5 anos, 4 anos atrás, a gente praticamente não tinha uma estrutura de marketing. Então, falando um pouco dessa história, há 5 anos a gente ficou desenvolvendo, só em Sergipe, conquistando o mercado, algumas consultoras em fora. E aí a gente decide vir para São Paulo. Né? Isso que ano? Isso há mais ou menos 5 anos 5 atrás. anos. 6 anos atrás até. Então, 2016. 2016, 2015. A gente decide vir para São Paulo porque a gente pegou um grande player que foi uma grande referência nossa. Porque em Sergipe teve a Norcom. A Norcom foi adquirida pela Rossi. Conhecemos Clove, amigo pessoal nosso, gente boníssima que me apresentou a Rossi. E aí estivemos na Rossi, conhecemos Klaus, e depois Klaus foi pro Alphaville, né? Klaus, se estiver escutando, um abraço. Um cara extremamente inteligente, um cara que nos conheceu na Rossi, foi pro Alphaville e nos convidou. Então foi um marco legal que a gente pegou uma grande incorporadora, referência a nível nacional, a loteadora. E aí, nesses 5 anos que a gente se mudou, a gente já notou isso. Cara, vamos começar a trabalhar muito forte em marketing, vamos começar a trabalhar muito forte em trazer mercado. E os construtores de vendas é muito difícil, até o próprio domínio, né, de buscar na internet tudo. Cara, vamos simplificar. Aí entra a questão da reinvenção e de resiliência. Foram vários momentos, a gente tem que se reinventar direto, a gente tem que entender as tendências da atualidade. E aí simplificamos para o CV. E hoje o CV, acho que ficou aí. A gente concorre muito aí no Google, eu diria, com o currículo vitae, né? Mas o CV a gente já está criando aí devagarinho uma autoridade e não, mas eu estava levando esse nome. brincando com você, e é sério, outro dia eu estava tentando lembrar o que queria dizer CV, porque tá tão enraizado já CV, a palavra CV, Legal. que o consultor de vendas ele ficou mais. A palavra consultor de vendas às vezes não linka ao CV, né? Você contou até aquela história, eles estavam dizendo lá, você estava no meio sim, não. Até para falar, eu lembro, acho que a primeira vez que eu ouvi falar no consultor de vendas, né, agora CV, deve ter sido 16, 17, antes de vocês virem para São Paulo, pelo Daniel Funchal, que trabalhou na Rossi, e ele tinha algumas consultorias fora de São Paulo, e aí ele comentou do CV, né? E agora eu estava recentemente no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, mandar um abraço pro pessoal da Novo Tempo lá, o João, que nos assiste, nos ouve sempre. E ele falou, não, aqui é tudo no digital, tudo no CRM, porque o corretor vem, coloca a venda e tal. Eu falei, o que vocês usam de sistema? O CV. Legal, pô, que legal. Então o CV hoje, né, cresceu de uma maneira que está no interior do Brasil, no Nordeste, sempre foi uma praça forte, no Sul. Hoje você tem mapeado isso de quantas cidades, estados? Está no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Né? Hoje, então, porque o CV, a gente sempre teve essa cultura e esse propósito de evangelizar o país inteiro. Então a gente trabalhou muito fortemente, principalmente, até porque ser nordestino, antes de vir para São Paulo. São Paulo, 50% do mercado da incorporação está em São Paulo. Mas a gente começou muito forte no Nordeste, então hoje estamos em todos os estados brasileiros, né, com presenças, lógico que no Acre a gente tem um cliente lá, 2 clientes, é uma presença um pouco menor, mas a gente tem todos os estados brasileiros. Eu só não tenho um número muito claro de cidade, porque cresce muito rápido a quantidade de cidades. E veja, uma coisa interessante, porque diz assim, você está falando de empreendimento. Não estou falando de empreendimento. Quais são os números do CV hoje? Hoje a gente já passou de mais de 700 incorporadoras, tá? No momento que a gente está gravando esse podcast. Em 2023. Em 2023, né? Em 2019 a gente tinha 100 e poucas incorporadoras, então a gente cresceu mais de 800%. A gente tem 700 incorporadoras, dessas são 152 mil corretores que utilizam ela. Tem mais de 15 mil imobiliárias e produtos que eu falo empreendimentos, em torno de 5.500 empreendimentos, Sérgio. Então, assim, todos espalhados pelo país. Né? E aí uma presença maior nossa hoje, já 45% da nossa carteira já está em São Paulo, né, pelo tamanho de São Paulo. Uma presença muito forte no Nordeste. O terceiro estado, a gente vai ali para Santa Catarina, eu falo um pouco por causa do nosso canal de distribuição, por causa das parcerias que a gente foi construindo aí. Nós temos o terceiro estado agora, a Bahia, está sendo muito forte também, que é o Nordeste ainda, né? E aí o Norte e o Centro-Oeste um pouco menos, mas a gente está entrando muito forte agora também lá. Por quê? Que é isso que você acabou de falar. É essa cultura de evangelizar, é essa cultura de levar para o Brasil inteiro. O Brasil são vários Brasis, a gente se fala isso. São vários Brasis, mas uma coisa muito clara e notória. Todo mundo lá quer vender muito bem e quer se relacionar de sua forma melhor com o seu cliente. Então hoje a gente tem essa presença muito forte. E o que nos ajudou a ter essa presença? As nossas estratégias. Nossas estratégias de canais de distribuição e de presença também, principalmente descentralizada.
Hoje, nossa área de vendas, ela trabalha em dois aspectos. Parte de inside, que é uma equipe interna que vende, né, Telefone. diretamente. Telefone. Outbound e inbound, né? Muito material que capta lead, muito indicação, tá? 50%, 60% ainda é indicação das nossas vendas. Que é uma, venda corretor muito, que indica. é uma venda muito mais encaminhada. É o nosso mercado, vamos Claro. ser muito sinceros, que o nosso mercado é muito pujante, é muito forte, mas também é pequeno de relacionamento. Por isso que a gente tem que construir eu vou falar um pouco sobre isso, sobre qualidade, entrega, preocupação de entregar um diferencial para o nosso cliente. Então é muito relacional. Só que a gente vem trabalhando esses 3 ou 4 anos muito forte em marketing, então a gente começa a gerar muito inbound também, muito lead receptivo que a gente fala, muita indicação. E também o outbound. Né? Então a gente tem essa distribuição. E como nós criamos os canais de distribuição, que eu falo um pouco nosso da história, quando entrou o Cienge, nos ajudou a aprender muito isso. Então a gente criou os canais de distribuição que estão espalhados em quase todos os estados brasileiros. É um cara que está no local, que conhece as incorporadoras, que visita, dá aquele atendimento de, eu diria, de qualidade de entrega. E aí aparece o Cienge na vida de vocês. Que foi um magnata também. É por isso que eu vou falar de alavancas agora. A gente falou lá desde o início, os 5, 6 primeiros anos foi em Sergipe, melhorando o produto, entregando qualidade. Esse grande cliente que foi a Alphaville que nos ajudou a dar essa primeira alavanca, eu diria. E aí decidimos vir para São Paulo, montar um escritório, ter uma estrutura aqui. E nós, Sérgio, depois que a gente criou essa jornada completa CRM 5.0, a gente sempre pensava, cara, mas para ser mais inteligente e produtivo, uma palavra que a gente tem que trabalhar muito, produtividade e eficiência, desde o canteiro de obra até a parte de CRM. A gente queria integrar com RPs. RPs, que não conhecem, é um sistema de gestão financeira administrativa das incorporadoras. Cara, primeira alavanca ali foi essa questão de vinda de São Paulo. Vamos participar de eventos, mas vamos atrás de RPs para a gente integrar. E fomos atrás e mapeamos todos os países. Descobrimos em 2019, não descobrimos, teve uma história interessante, que em 2013, 2014, eu já tinha ido no Cienge. Amigos como os nossos, um deles é até Celso, do IBREP, você conhece bastante, o maior formador sim. de corretor de imóveis do sul do país, amigo pessoal nosso, conheciam dos sócios do Cienge, Softplan. Né, que eu falo já quem é a Softplan. Né? Softplan é um dos maiores grupos de tecnologia do país, né, que tem algumas áreas de atuação. Tem uma área de transformation, né, digital, que é a área pública, né, e uma área privada, que é o Cienge, que já tem quase 30 anos, tem 30 anos de história. E aí ele me apresentou em 2012, eu conversei com o Cienge, a gente estava começando o CV, e eu disse que esses caras vão fazer algo igual, e daqui a pouco vão dominar o mercado, eles já eram muito grandes. E não deu certo, por isso que tudo tem o seu momento. Né? Foi quando, em 2019, nós entendemos alguns clientes comuns, um deles era Fabrício da Timbas de Santa Catarina, a gente conheceu num evento, e ele chegou e disse, cara, vou contratar o CV, agora você tem que integrar com o Cienge. Isso foi em 2019. E em 2019, quando ele falou isso, eu disse, cara, integraremos. O Cienge entendeu algumas evoluções bacanas assim, de transformação no mercado digital, de forma geral. Há 11 anos, ir para o web, porque não faz sentido você contratar nada que não seja web. E se eles fizeram isso há 11 anos, foi quando o CV nasceu. E outro ponto agora, em 2019, para cá, ser um ecossistema. Eu não consigo fazer tudo. Olha a inteligência artificial aí, a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu tenho que estar integrando com soluções boas no mercado. Em 2019, deu muito certo, integramos e aí fizemos uma parceria. 2019 a 2020, onde a gente já ajudou a gente meio que crescer bastante ali e aprender com uma grande empresa algumas técnicas. Só que, Sérgio, mas a gente sempre foi agnóstico. Então, o que aconteceu em 2019 e 2020? A gente integrou não só com o Cienge, integramos com o Mega, com o TOTS, com o SAP, o próprio Alphaville lá a gente integra com o SAP, integramos com o UAU, Global Tech, Informacom do Nordeste. Então, a gente tem uma relação muito boa, porque no final a gente tem que entregar a solução para o nosso cliente. Se ele tem um RP e ele quer integrar com ele, a gente integra ou eles nos consomem nossas APIs e integra. Para quê? Pensando em produtividade. Entendeu? Então, tendo essa jornada, aí foi quando 2020, acho que você vai perguntar justamente, e quando eles entraram aí, que eu acho que quem nos acompanha não sabe, ele é nosso sócio, né? Softplan e o Cienge. Em 2020 deu muito certo. O que deu muito certo? Principalmente os valores. Ele tem um propósito muito grande, o Cienge, há 30 anos, de transformar o mercado imobiliário. Sempre crescendo, mas entregando valor, seriedade, mercado. E o CV, esses 11 anos, a gente tem esse propósito também, de transformar o mercado imobiliário. E quando eles disseram, cara, tá dando tão certo a nossa parceria, vocês não querem ser sócios? Eu digo, vamos lá, vamos botar umas coisas na mesa. Queremos. Porque vocês são uma referência. Eu acho que 1 ano de relação é que nem um namoro, né? É bom a gente namorar bastante.
a gente quer alguns princípios. E veja, falando lá atrás, né, eu não disse, mas eu deixei propositalmente para contar agora. Quem fundou junto comigo foi meu irmão, Toninho, desde a época lá da Alfama, e Gabriel, que foi nosso primeiro sócio da Alfama. Né, Gabriel Manzano, somos os 3 fundadores do CV. Toninho fica na parte operacional, que é o CEO, pós-venda, relacionamento e tudo. A gente sempre teve esse tripé muito bem definido. Gabriel, o cara de código, e eu, o cara mais Comercial. de vendas, comercial, de palavra, executivo. E nós 3 somos extremamente complementares. Então isso deu muito certo. Então quando a gente veio para essa discussão na sociedade, não é fácil. Né? É um momento que, para todo empresário, eu acho que é um marco, né? Você procurado por um dos maiores grupos de tecnologia do país para dizer que quero seu sócio. Como também cara, e aí? O que a gente vai fazer de forma diferente? Eu não quero perder nosso negócio. Então, assim, os valores e a negociação foi muito transparente em dizer, cara, e foi muito fluido em dizer, cara, continuamos a operação, somos os sócios do mesmo jeito, continuamos os 3 como sócios, porque nós queremos transformar o mercado, a gente não quer chegar a 100, a 500, agora a gente vai chegar a 1.000, a 2.000, a 3.000, a 5.000 incorporadoras. Mas antes do número... E você tinha visto o que aconteceu com outros concorrentes que foram aconteceu comprados e aí, você não queria a mesma Aí coisa. a gente também colocou isso na mesa. Né? Aconteceu o exemplo da sua House, eu acho que não tem problema nenhum, que foi uma empresa que foi adquirida, uma empresa de grande renome, de grande referência no mercado imobiliário, e por ter tirado os fundadores, ter tirado a estratégia, eu acho que terminou não tendo continuidade. E aí a gente colocou isso na mesa também. Cara, a gente tem muita coisa para transformar o mercado. O mercado é muito grande, o mercado é muito pujante e a gente quer fazer essa transformação junto com vocês. Topa? Topo. E a segunda coisa também, continuaremos sendo agnóstico. Cienge é um investidor. Então a gente tem parceria com todos os outros RPs, de uma forma relacional, de uma forma parceria estratégica, que eu acho que a visão também do Cienge é a visão nossa, é transformar o mercado, Sérgio. Não é olhar o nosso umbigo. Se você é um incorporador. Porque, veja, tudo que a gente transforma no nosso mercado e aumenta a CBIC, o presidente Zé Carlos Matos fala muito bem, a gente tem que aumentar o PIB brasileiro, a representatividade da construção civil. E a gente só faz esse aumento se a gente tiver produtividade no canteiro de obra, produtividade na tecnologia, produtividade nesse ecossistema. E a tese do Cienge também era muito legal. Por quê? A tese do Cienge sempre foi complementariedade, entender tudo que está em volta, tanto que eles investiram agora na Colabo, uma empresa de supply chain, depois investiram agora na Prevision, com a empresa de controle de obra, ali, de cronograma, execução físico-financeiro. Eles investiram também na gente, e nós fomos os primeiros, tanto que é o irmão mais velho, né, que eles chamam NIC, que é a União da Construção Civil Cienge, e tem outras coisas para serem adquiridas aí, para a gente entregar para o incorporador uma solução completa de transformação digital para o negócio dele. Que é o que a gente está construindo aí, fazendo, mas só estamos no começo. Né? Agora, esse crescimento que você comentou, crescer não é fácil. Criar uma empresa não é tão difícil, montar, começar uma operação. Agora, crescer com os números que você falou, 800%. Isso. 2019 para cá. E ainda no meio de uma pandemia, que você vai comentar também, lógico, teve lá todo ruim, mas a transformação digital foi evidente. Quem estava muito na planilha, no papel, teve que ir para o digital. Eu acho que, veja, a pandemia foi fundamental não só para o nosso negócio, para tudo o que for. Digital teve um crescimento exponencial. Não estou falando da questão de saúde, né? Infelizmente, o que aconteceu no mundo inteiro. Mas algumas coisas, Sérgio, vamos lá. Primeiro, eu vou dar alguns exemplos. Clientes que já eram nossos, que tinham assinatura eletrônica, nenhum. Por quê? Existe uma concepção ainda tradicional. Né? Ah, não, vou assinar o contrato de papel, o cliente não quer, o jurídico não deixa. Pós-pandemia, 3 meses depois, você vem e implantou assinatura eletrônica. Praticamente 50% da carteira em 3 meses já estava assinando eletronicamente. Então, assim, quem era cliente nosso, cara, não sentiu muito, porque ele já estava feita a transformação digital. O outro cliente que não era nosso ainda viu a dor, a necessidade, a urgência de fazer essa transformação. Por isso que a gente era procurado assim. E não só nós crescemos, todos os nossos concorrentes, toda a área digital de tecnologia cresceu muito. Porque o mercado imobiliário, né, foi ali em março, abril, pensou que ia dar um sinal ruim e foram os melhores anos da história, né? 2020, 2021, 2022, só em processo de crescimento gigantesco, né? Então, 8 trimestres consecutivos crescimento da área comercial de vendas imobiliárias. Cara, isso foi sensacional. Então, as pessoas valorizaram mais sua casa, valorizaram. Então, assim, e por que também foi isso? Porque a gente já tinha a solução pronta no momento certo. E outra coisa, sabe o que acontecia muito com o dono de incorporadora também? Eu só contrato você se eu te ver. Eu quero que você venha aqui no meu escritório conversar com você. E hoje a gente viu que não precisa disso. Não precisa mais. Não precisa disso. Então, assim,
as vendas, onde um vendedor nosso, um consultor comercial, às vezes gastava 2 ou 3 dias de deslocamento para fazer uma reunião. E dinheiro, né? Hoje, só para você ter noção, nossa equipe comercial deve fazer em média por dia 4 ou 5 reuniões online ali. Uma pessoa faz isso de forma produtiva, eficiente, nos horários certos e tal. Então, abrir o mindset do incorporador que eu posso buscar uma solução sem precisar olhar olho no olho. Isso foi tanto a venda como a implantação. Porque quando vendia, o cara tem que estar aqui do meu lado implantando. Não só a implantação também. 98% da nossa implantação é tudo online. Tudo online. Tudo online. Então ficou mais barato. Muito mais barato para o cliente e muito mais eficiente para a gente. Então, acho que a mudança do mindset foi legal. Agora, você vê, os donos da incorporadora estão, todo mundo, né? Até a gente tá dentro do carro, fazendo call, transmitindo, tomando decisão. Antigamente tinha que ir para o escritório e tomar decisão. Né? Eu, Fábio, particularmente, eu já trabalhava com home office há mais de 10, 11 anos, porque a gente sempre teve escritório, deslocamento. Mas esse crescimento também foi, eu acho que foi também, Sérgio, as visões que a gente teve a médio e longo prazo aí e o time CV Maníaco que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 140 pessoas trabalhando junto conosco de forma direta e de indireta tem mais de 40 através dos canais. Então também o nosso CV Maníacos foram sensacional. A gente tem um time que tem hoje praticamente, nossa liderança tem mais de 8, 7, 6, 10 anos com a gente, que acreditou nesse propósito, acredita nesse propósito. Então eles foram fantásticos, porque não adianta só vender, tem que entregar, que é uma preocupação muito essência de lá do primeiro dia da empresa nosso. Eu, Tony Gabriel, transformar a sua ideia em realizações.com. Realização é fazer acontecer. Não adianta só vender, eu tenho que implantar, eu tenho que treinar, eu tenho que dar suporte, eu tenho que dar CS. Eu vivo constantemente visitando os clientes, que é a barriga no balcão que faz o negócio crescer, né? Agora, eu estou no mercado imobiliário há muito tempo e eu acompanho a evolução dos CRMs, dos sistemas. E eu lembro que lá atrás, quando a gente começou a falar de CRM para o incorporador, para a imobiliária, cada um queria fazer do seu jeito. Não, porque o meu é diferente, aqui eu preciso de um botão aqui. E foi difícil implementar uma cultura que o sistema é esse, você vai ter que usar assim, porque você não consegue fazer um sistema para cada um, é impossível. É impossível, e veja, existia muito isso, principalmente as maiores. Eu quero desenvolver e fazer um para o meu jeito. O meu é diferente. O meu é diferente, eu vou fazer do seu formato. Se você pega mais, tudo depende do cenário, tá, Sérgio? Do momento. Se você pega 10, 11 anos atrás, não tinha soluções como tem hoje. Não só a nossa, várias. Não, e a forma de programar era diferente, né? Era diferente. Hoje está muito mais... Eu não programo, mas assim, eu leio um pouquinho, entendo, mas hoje está muito mais fácil, né? Do que era... Antes era muito engessado, né? Era muito engessado, mas eu estou dizendo também, o custo também era maior de você contratar algo. Então, assim, não existiam várias ferramentas SaaS, não existiam ferramentas disponíveis no mercado. Então, o que é que as maiores faziam ou as médias? Contratava a equipe TI para desenvolver dentro de casa. Mas você gastava vários dias planejando, analisando, fazendo levantamento de requisitos, desenvolvendo código, gastando dinheiro que não é seu core. O seu core é incorporar, é comprar um terreno bom, viabilizar esse terreno e fazer construir. Nesses 10 anos, várias soluções foram surgindo, não só nós, soluções muito boas no mercado. Por isso você estava até perguntando antes do podcast que é o nosso maior concorrente é a planilha do Excel, é o mindset, é a cabeça do incorporador. É a Microsoft. É a Microsoft, que a cabeça do incorporador acha que ainda é difícil ter um software, não é. Entendeu? Então, assim, foi a mudança do momento e foi a quantidade de ferramentas disponíveis no mercado. E fomos evoluindo, escutando o cliente. A gente tem que ter uma altiva muito forte. Então, nosso produto, aí as grandes principalmente, lembre que 2018, 2017 teve uma decadência muito grande no mercado imobiliário, onde as grandes começaram a diminuir suas estruturas administrativas e, pelo amor de Deus, não faz sentido eu desenvolver aqui dentro de casa. Né? O que faz sentido, eu pego uma solução do mercado. E a nossa solução, cara, tá pensado por 700 incorporadoras. Você dá uma ideia interessante, a gente replica para os outros 700. Qual é a vantagem disso? Custo acessível para todo mundo. E a gente se torna know-how, a gente tem experiência. Por isso que a gente teve algumas frases, algumas hashtags. 2019, ser o maior e melhor CRM do mercado imobiliário. Então fizemos 2019, 20 e 21. Passamos a liderança. E agora é ser o melhor. A gente continua, não, ser o maior. O maior tem que continuar, mas tem que buscar a excelência sempre. Então por isso esse ano quase 40%, 50% do nosso crescimento a gente reinveste em tecnologia. Vamos lançar várias coisas novas do produto. Não temos que parar de evoluir. Cara, tá entrando a inteligência artificial aí, a gente tem que entrar nisso.
né? Então, assim, já estamos entrando nisso. A gente vai lançar aí nos próximos 3 meses algumas coisas sensacionais dentro do CV. Porque a gente tem que estar escutando o mercado e desenvolvendo. Escutando o mercado e desenvolvendo, entendeu? Que não Agora, pode parar nunca. Vocês têm públicos distintos dentro dos usuários. Podemos falar de loteadora, incorporadora, imobiliária. Como que é agradar todo mundo? Vamos separar assim para ficar bem didático. Existe o público que utiliza a solução para construir a venda. Tá. E existe também os segmentos, né? Então, falando dos segmentos, aquilo que você já conhece muito bem, né? Que é o lançamento, urbanizadora, né? Aí vem para mais o Minha Casa Minha Vida, o mais popular, o alto padrão, AAA, esses segmentos aqui. Então, como é que a gente está hoje? E tem a própria imobiliária, sendo um cliente nosso. Imobiliária, 5, 6% da nossa carteira. É pequeno. 95% são incorporadoras nesses segmentos. E está bem distribuído aí. 30% loteamento, 30% alto padrão. E muito forte, sim, Minha Casa Minha Vida, né? 60%, porque realmente é o mais pujante do Brasil aí. Quando eu vou para o público que utiliza a solução, a gente tem painéis. Então a gente tem escritórios virtuais dentro do CV, no celular aqui. O corretor, porque a gente sempre pensou desde o começo, Sérgio, precisamos envolver todos os players que fazem uma venda. A gente tem que descentralizar a venda para centralizar a informação. É o corretor no domingo gerar uma proposta, onde ele tiver na praia, ele gera o lead lá, cadastra, gera uma proposta, gera um contrato, que isso pode ir para uma imobiliária que acompanha tudo isso, que cai para a equipe de gestão da incorporadora, o terceiro público, então tem um público corretor, público imobiliário, público gestor de incorporação, e tem mais 2 aqui, que são agências de consultoria, de publicidade, o que for. E o último, correspondente bancário. Porque o CV, veja, a gente faz o lead, a vendas, a comissão, o repasse e depois vem para o pós-venda, que é o quê? Entrega de chave, assistência técnica, atendimento e no final pesquisa de satisfação. Então tem um correspondente bancário. São mais de 2.800 correspondentes que utilizam o CV. Para quê? Aprovar o crédito lá dentro. Porque no final o que a gente quer pensar? Propósito de transformar o mercado. Fazer uma venda de até 10 minutos. E o segundo propósito que a gente precisa agora, Sérgio, que é o que a gente está trabalhando muito forte para fazer isso acontecer, é mudar a forma de financiar no Brasil. É muito difícil comprar um imóvel no Brasil, você sabe. Sim. Eu sei que tem uma questão burocrática, uma questão de marco regulatório, mas já é possível. E é isso que a gente tem que fazer a transformação aí. De simplificar esse prazo, como comprar um carro. Eu sento lá, financio, já saio com o carro comprado. Hoje, quanto tempo dá para fazer uma venda? Você vê? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. É. Você pega um exemplo ali até do Alphaville, loteamento, me lembro na época dos lançamentos, que tinha os cheques, os contratos, propostas, demorava de 1 a 2 meses para emitir um contrato. Hoje, no lançamento, durante a pandemia, ele fez um delivery lá, o cara entrava com o carro, delivery não, como é o nome? Drive-thru. O cara entrava com o carro, quando ele entrava com o carro lá, ele já pegava o CPF, escolhia o lote, já clicava, já ia na análise de crédito, vai no Serasa, vai e volta automática, documentação tudo lá, já aprovava, emitia um contrato e assinatura eletrônica, o cara assinava, isso já gerava um boleto ato lá do SAP e no final ele já respondia uma pesquisa de satisfação, isso em apenas praticamente 5 minutos. Eu tô falando de você apertar o botão, sim, lógico, sim. você faz todo esse trâmite, demora meia hora. Eu preciso trazer o Klaus aqui, porque o modelo da Alphaville de venda, lógico, usando tecnologia, mas assim, eles chegam em qualquer cidade, eles fazem um barulho e eles têm o primeiro dia de lançamento é algo fenomenal. O que eles mobilizam o mercado. Que eles criaram de brand, de marca, marca de referência. É fantástico. E eu tô falando no Alphaville, mas isso que é o país inteiro hoje faz com tudo isso no lançamento. Tem vários lançamentos de alto padrão, médio padrão, que já estão fazendo isso. Quem é lançamento, né? Mas lembra que tem muita gente que tem estoque também. Como é que você gerencia seu estoque em planilha Excel, cara? Como é que você gerencia seu estoque para você saber o que está vendendo, o que não está vendendo, qual é a sua EVSO, qual é a sua taxa de conversão, sem ter uma solução, entendeu? E o que é interessante é que algumas incorporadoras ainda ficam... Cara, meu corretor não usa. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o corretor recebe diariamente o PDF do espelho e eu mando para um gestor. Tem muita incorporadora em São Paulo que faz isso. Eu mando para o coordenador da imobiliária para ele lançar a venda. Eu digo, mas por que você faz? Porque eu não quero deixar meu estoque público. Você acha que seu estoque não está público? Você acha que todo mundo não sabe o seu estoque? Então, assim, o que a gente quer é empoderar o vendedor, cara. Tem coisa melhor que ele tá na praia, no shopping, onde ele estiver, na hora ele já gerar uma proposta, ele já gerar um contrato. Simplificar a área comercial e de venda é isso. Agora, eu conheço empresas de vendas aí, de construtoras, de incorporadoras, que todo ano, a cada 2 anos, troca o CRM. Tem muito isso ainda? Veja, isso foi muito... Você vê pra agência, né? Tem uma agência, a Alfama continua, a gente desenvolve vários projetos digitais. Cliente chega um momento que quer de fato mudar. Quando você vai para a área de ERP,
O LTV, que a gente chama LTV na linguagem de SaaS, é Lifetime Value, é o tempo que o cara fica junto conosco. Quando você vai para CRM, sim. Para o mercado imobiliário, estava acontecendo muito isso. Vou testar 2 anos, vou para outro. Vou testar muito, 2 anos, vou para outro. Eu acho que foram cenários que foram acontecendo. Ou seja, quem acompanha o mercado imobiliário conhece os outros CRMs. Que entraram, se consolidaram e saíram. Entraram, consolidaram e saíram. Né? O exemplo do Sua House, entre outros aí. Então eu acho que foi muito para testar o que tem no mercado para ver se essa solução foi melhor. Mas também foi o momento dessas empresas terem sido vendidas e não ter entregue uma consolidação no mercado. Que é o momento que a gente está desde o ano passado para cá. Dizer, opa, é o nosso negócio, é a nossa vida e a gente vai transformar o mercado, confia em nós e a gente sempre está evoluindo. Então, arrodei um pouquinho para dizer, se você não evolui na solução, ele vai mudar. Se você evolui, dificilmente. Tanto é que o nosso LTV, vou pegar um exemplo de Sergipe, 8 anos, 9 anos. Hoje são 72 meses. Em média, o cara fica 72 meses com a gente. E outra coisa, o churn da gente, que o churn é a linguagem de software, cancelamento é 0,89. Sabe o que é isso? Quase nada. Quais motivos do churn? Aí vem 50% disso. Eu não tenho um empreendimento para lançar, então, ou com inadimplência. Não foi para concorrência. Não foi para concorrência. Você cara, não tem como controlar isso. Concorrência, assim, vou dar esse ano, dos churns tiveram... Foi para concorrência. Então, muito pouco concorrência, a maioria é o que eu não posso controlar. Só que a gente está criando. Por isso que a tese também do pós-venda é muito legal. Porque dá lock-in. Lock-in é segurar o cliente fica junto conosco. Então, o lock-in nosso é muito forte, porque a gente, cara, você talvez não vai lançar nada agora, mas você tem que gerenciar muito bem seu cliente. Acompanhe a segunda via, acompanhe a experiência do seu cliente, tenha um portal do cliente, entendeu? Então, nosso churn é muito baixo. E o nosso lock-in se preocupa muito com essa outra jornada. Então, 50% eu diria que é isso, por não ter produto. 20% ou 30%, e aí eu vou dar um exemplo. Mindset. Consultora, eu me lembro dela, Maceió. Uma consultora de Maceió, tá? Lá na FECOM, teve a FECOM agora? Até acho que tem desconto lá. E ela me bate e me, poxa, Fábio, obrigado por ter o CV. Eu não entendi. Por que você veio? Fábio, sabe o que aconteceu? Eu contratei o CV há 1 ano atrás e cancelei. Porque o meu gestor comercial da minha incorporadora disse, os corretores não vão usar, não aderiram ao CV. E eu cancelei, porque disse que ninguém ia usar, não adiantava. 6 meses depois ele contrata alguém que veio do mercado, que é o nosso projeto, assim, Sérgio, que a gente está querendo chamar de embaixador. A quantidade de mão de obra que a gente está construindo no mercado. Esse gerente comercial veio de outra incorporadora, que conhecia o processo comercial do CV e disse pro dono da incorporadora, amigão, confia em mim que você vai funcionar. Cara, eu já cancelei, vou contratar de novo. Confia em mim. Hoje, ele usa para tudo, os corretores utilizam. Então, você vê, então, muitas vezes, e é a questão de mindset, mudar software é cultural, criar obstáculos. Só que vocês têm que estar preparados, e eu também, você, nos nossos negócios, que software tem que ser mudado mesmo, se for necessário. Né? Então, nesse caso específico, o cancelamento, que aí tem 20% a 30%, é isso. Não teve adesão do corretor e do gestor. Será se não teve porque não tentou? Ou será se não teve porque realmente não teve? Entendeu? Então tem que fazer essa reflexão. Então, assim, esses ainda que dizem. Tanto é que meu índice de recompra, o cara que retornou desse ano, de mais de 100 clientes que já entraram, quase 10 retornaram. Foram cliente nosso há 3 anos e estão retornando pra gente. Saiu e voltou. Que é o momento que o cara tem de gestão, o momento das pessoas que estão envolvidas. E lógico, o produto não para de evoluir também, né? Agora, você comentou sobre inteligência artificial. Hoje está muito na moda, todo mundo se fala de ChatGPT, inteligência artificial. No mercado americano, a Zillow e acho que a Redfin anunciaram um plugin que fica ligado ao portal para ajudar o cliente a escolher melhor, buscar. O que vocês estão olhando, estudando sobre inteligência artificial? Cara, pega no inteligência, até antes da inteligência, ano passado o ano foi falar de metaverso. Sim, foi isso? Agora e acabou. de blockchain. Metaverso. Ali a gente sabia que a gente tinha que falar sobre, mas não ter nenhuma ação de desenvolvimento interno, nem no grupo Softplan, nem a gente no CV, porque era uma coisa muito incipiente ainda, uma coisa que a gente sabia que não pegava. Depois de novembro ali, quando nasceu, que já vem sendo desenvolvido o OpenAI, que liberou o ChatGPT, cara, dezembro, quando a gente visualizou isso, cara, isso aqui vai mudar o mercado. Porque eu vou dar um exemplo, Sérgio. Quem que você conhece que usa o tal do chatbot? Você usa o chat lá na sua empresa aérea? É um parto, né? Você pede uma coisa, não tem informação. Eles, não, isso aqui é só com o atendente.
Então ele não tem aquele nível de inteligência que a gente chama neural, cognitiva, Sim. que ele vai desenvolvendo. Quando lançou o ChatGPT, cara, isso sim vai ser uma transformação no mercado imobiliário. Não só no mercado imobiliário, qualquer Tudo, né? mercado. Né? Ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, que tem até a pesquisa da FGV junto com o Fórum Mundial, está dizendo quantas profissões vão exatamente acabar, mas quantas oportunidades também vão surgir. E então, cara, temos que olhar para isso profundamente. Todos nós, a gente enquanto empresa de TI e o incorporador que está aí na ponta. E não é só para software, é para o dia a dia produtivo. Às vezes a minha financeira lá está gerando um arquivo em Word, quero fazer uma carta de cobrança. Cara, você bota a carta de cobrança. Tchum. Então, assim, veio para mudar muito. Então, a gente montou um squad dentro de casa, a gente tem uma equipe estudando muito sobre isso. E já iremos lançar nas próximas soluções do CV agora algumas inteligências, usando a inteligência artificial lá. Exemplo, comunicador. É uma solução nossa onde vai melhorar a comunicação, porque no final a gente tem que simplificar a comunicação do nosso cliente. De saber o imóvel, comprar, vender e tudo isso. E aí lá ele vai sugerir, né? Cara, eu quero que você fale um pouco mais do bairro. Pá, fale mais um pouco disso. Tá. Então a gente já vai começar a liberar isso aí. Porque a gente tem que estar avançado. E aonde vai parar isso? Cara, é difícil a gente prever. Eu só sei que temos que aproveitar esse momento e nos auxiliarmos, eu diria assim, estarmos juntos com essa tecnologia ao nosso favor. Você corretor, você imobiliário. E corretor ficar, vai acabar? Não, não vai acabar nunca. Corretor. Imobiliário não vai acabar. O que a gente precisa é a gente aproveitar esse momento de tecnologia. Exemplo da web, né? Todo mundo disse que ia acabar quando nasceu, os empregos, sim. Depois vieram os portais, disseram que ia acabar, o corretor não vai acabar. Agora o que a gente tem que fazer é se reinventar, entender e usar a nosso favor. Então, assim, a gente já vai liberar agora, nos próximos meses, várias coisas dentro da solução e não vai parar. Mas lembra do CRM 5.0 que eu falei, ecossistema? Porque a gente já tem uma estrutura pensada dentro da nossa tecnologia de APIs. O que é API? Formato de integração. Então, nossa solução é aberta. Por quê? Porque amanhã vai ter outra tecnologia. Aí eu vou dizer assim, cara, eu quero ser a espinha dorsal do seu negócio e você vai consumindo. Vai ter uma inteligência artificial de leitura de face no instante que o cara já olha os olhos de Sérgio, diz, ele tem dinheiro, tem renda, pode... Cara, integre comigo. Você integra comigo, gera o contrato e eu mando de volta. Esse é o conceito, ficar conectado com novas tecnologias que vão surgindo por aí. Agora, quando começou o CV, era computador, notebook, hoje está tudo para o celular. Tudo celular. Tudo celular. Tudo celular. E veja, a gente ainda tem hoje em média 60%, 70% de consumo pelo celular e a nossa solução é toda responsiva. Né? Então, assim, o que é responsivo? Ela se adapta. Hoje é o celular, mas você pode estar na geladeira da sua casa, você pode estar na televisão da sua casa. A ideia é você fazer uma venda onde você estiver, com o que você tiver. Porque nem todo mundo está aí no computador. Então, a nossa solução é toda responsiva e a gente também tem aplicativo. E você consegue fazer praticamente tudo o que tem no CV, só alguns relatórios maiores, tal, que talvez requer um processamento um pouco maior, você consegue fazer no celular. Que é esse conceito, venda aonde você estiver. E se relacionando com o seu cliente aonde você estiver. E falando um pouquinho no papel do corretor, né? Você comentou agora sobre a tecnologia, sobre corretor. Você viaja também bastante, tem contato com corretores do Brasil inteiro. Qual foi a evolução dos corretores de imóveis nos últimos 10, 15 anos que você notou aí? Vamos lá, primeiro eu vou falar um pouco da lei de Pareto e vou chegar nisso. Assim, os corretores, ainda existe uma tese, ainda fica no mercado, ainda batendo um pouco, dizendo que o corretor não vai usar a tecnologia. Né? Mas eu sempre digo, os corretores que usam fazem 80% são os que mais vendem. Das vendas, são os 20% que usam, que é a lei de Pareto. E esses 20% que se reinventaram e evoluíram muito nesses últimos 15 anos. Você pega os maiores vendedores de imóvel dentro do CV, são aqueles que usam tecnologia a seu favor. Não só o CRM, como digital, presença digital, relacionamento, né, digital muito forte, né, que esse cara gera o lead como ele capta o lead. Então, assim, o corretor evoluiu muito, cara. Eu não vou falar do corretor ali, corretor que entrou com uma segunda profissão, uma terceira profissão e não ficou. Como todas as profissões têm isso. Sim. Né? Você pega, poxa, nós temos o curso de corretor, a gente prepara a mão de obra lá no Nordeste. E muita gente entra com uma segunda profissão. E como qualquer profissão, realmente não vai dar certo. Se você não tiver foco, se você não tiver resiliência, estudar muito. E no final eu tenho duas super letrinhas que eu falo mais dentro de casa e umas vezes pro mercado, que é LBC e HBC. Sabe o que é isso? Não. LBC é proatividade, levanta a bunda da cadeira, vá atrás de novidades. E HBC é horas de bunda da cadeira, estude. Então, assim, o corretor que estudou e teve iniciativa e aproveitou o digital para o seu negócio, você acompanha vários que estão muito bem
muito bem até do que muitas incorporadoras, muito bem até do que muitas imobiliárias, que estão dando muito certo. Sim, existe aquele corretor lá no interior tal, que tem uma rede de relacionamento, que vende, ganha uma grana ali, mas eu acredito que evoluiu sim muito. Evoluiu muito o segmento, eles estão estudando muito, cada vez mais eles estão querendo ser participativos. Eu dou exemplo de Sergipe. Quem nos vende lá para as incorporadoras, se for uma incorporadora, se for montar um negócio lá, os corretores dizem, opa, tem o CV, se não tiver, eu não sei se eu vou te vender. Porque simplifica o processo da vida dele. Ele não tem que ficar, Sérgio, manda a disponibilidade. Sérgio, manda a tabela de preço. Sérgio, eu quero emitir um contrato. Ah, não, aqui o escritório já fechou. Cara, ele faz tudo aqui sozinho. Então, assim, se você pegar num aspecto amplo, o crescimento de conhecimento tecnológico, de profissionalização, de investimento foi gigantesco. Por isso que, e a nossa tese é, nunca teremos que tirar o corretor disso. Nunca. A agência de viagem acabou? Não. Ao contrário, as boas e consultores continuaram. Agora, se você é corretor, que só quer fazer o beabá, que diz que, recebi lead, eu recebo toda hora lead ruim, o ruim é não ter lead, cara. É ou não é? Antigamente você tinha prancheta, você saía visitando as casas. Hoje em dia você recebe lead e acha ruim. O ruim é não receber. Né? Então, assim, ainda fica muito, tá, Sérgio? O corretor não vai cadastrar no CRM que pode roubar meu lead. A incorporadora fala, ou o corretor, cara, esqueça essa visão. Por quê? Porque hoje, se você não cadastra no CRM da incorporadora, o que é que acontece? O próprio cliente vai no CRM da construtora, fecha direto com a construtora, e o corretor ganha o que com isso? Nada. Nada. Mas se ele já vinculou o lead, aí uma política da própria incorporadora, sim. A chance de ele receber algo é mais gigantesca, entendeu? Não, é excelente. Eu estava uma vez em Manaus, no treinamento da Rossi. Sim. Capital. Capital Rossi, não lembro que ano que foi, faz tempo. E aí eu falei sobre tecnologia, sobre a importância da tecnologia, não lembro exatamente o tema. E no final uma corretora veio falar comigo, falou assim, tecnologia nada. Aí ela me mostrou o caderninho dela, ela criou um código, tipo aquelas de adolescente que cria... números referentes a letras. Só ela entendia. Era uma linguagem dela, né? E ela falava assim, eu coloco tudo aqui meus clientes, tá? Eu não coloco no sistema não, eu coloco tudo aqui. E aí tinha lá o logo da Tilibra, aí eu mandei para até um amigo de CRM, eu mandei, tem o principal concorrente é a Tilibra agora. É isso aí. Isso faz tempo. Não, mas é isso mesmo, veja, a gente dá muito palestra para corretor por aí. Eu me lembro que eu estava numa palestra que o corretor levantou o braço, eu explicando sobre transformação, sobre CRM, sobre a importância de ser solícito, rápido, porque o lead, quando cai 8 horas da noite, se você for rápido, atender muito bem, a chance de conversão é gigantesca em até 5 minutos, 80%. E aí uma corretora levanta, não, mas eu tenho um filho 8 horas da noite, eu não vou poder atender, eu deixo pro outro dia. Aí outra do lado, quando eu ia responder, a outra do lado levantou a mão. Se você não quer, eu quero. Que é o que tem no CV. É o que as ferramentas ajudam. Cara, você tem uma roleta. Se você não atender até 5 minutos, ele aplica e vai para outro. Então, se você, corretor, não quer ganhar dinheiro, não quer vender, cara, incorporador, empreendedor, nós estamos que horas? De 7 horas a 10 horas da noite fazendo um relacionamento. Se um cliente me liga em dezembro dizendo que teve um problema no software, eu não vou atendê-lo? Então, assim, existem corretores e corretores. De fato, ela vai vender, vai ganhar o dinheiro dela, mas é o quanto você quer ganhar. Se você quer ser um corretor de alta performance, você não quer apenas ganhar, você quer enricar, você quer crescer, você quer ser referência. Aí você não vai conseguir gerenciar com o caderninho, concorda? Concordo. E você comentou, são 700 incorporadores? Hoje, mais de 700. Mais de 700 hoje, incorporadores. Né? Todo mês. A quantidade de leads que vocês recebem por mês, você tem esse número? É mais do que quanto? Dos leads do próprio CV? Não, de todos os clientes. Sim, hoje acumulado no CV, tem. É o mensal. Hoje acumulado no CV, todo... cara, não. A gente tem 7 milhões e meio de leads, eu não tenho um número mensal, mas mensal, eu diria, fica difícil precisar, mas passa de 200 mil. Passa de 200 mil. Passa de 200 mil. A gente tem acumulado 7 milhões de leads, acumulado no CV já 62 bilhões em vendas, né? Acumulado no CV já tem 29 bilhões de repasse. Por média, 9 mil vendas por mês. Agora, vocês têm muitos dados, né? Então, você sabe se um lead é atendido em tantos minutos, a chance dele ter uma venda é muito maior. Se ele é atendido ali de 5 a 30 minutos, né? A teoria, né, diz que em até 5 minutos. Mas eu estendendo isso até 30 minutos, eu diria aí que tem uma chance de conversão de quase 50% a 60% a mais. Agora, o mesmo lead, né? Hoje o cliente, quando vai fazer uma pesquisa, ele gera leads em lugares diferentes.
Você tem esse número, esse mesmo lead, ele está em lugares diferentes? Você tem como mapear Em isso? outras incorporadoras? Em outras incorporadoras? Não, hoje Que a também gente tem não os- cruza. Isso a gente ainda não cruza. Apesar que no nosso. Porque cada cliente nosso tem uma base de dados específica. Sim, separado. Até para uma questão da Sim. LGPD, uma questão de segurança. Mas a gente tem previsto, assim, dizendo para os clientes: olha, cliente, se eu quiser fazer um dado estatístico para o mercado, eu posso? Ele sim, pode. Mas eu não tenho isso. Você está dizendo quantos leads estão na mesma hora em vários. Hoje ainda não. Você vê qual é o foco nosso. Esse ano é focar em transação, nessa questão de mudança de financiamento bancário. E, em paralelo, a gente já está analisando muito dado. Né? Dado. Então, a gente está contratando agora vários parceiros, trazendo parceiros que depois a gente vai divulgar juntos para fazer essa análise de dado do mercado. Porque isso está sendo. Mas para isso, Porque Sérgio, você a tem gente uma quer informação única, né? mas aí a gente tem que ter uma base. Então a gente quer ter uma base de 1.000 incorporadoras. Hoje sim, a gente tem a maior base hoje, eu diria, no mercado imobiliário, concentrado na gente de vendas, de experiência. E a gente que em 2023 é um ano para a gente estruturar isso para trazer de forma mais precisa para o mercado imobiliário como um todo. Agora, você comentou do LGPD. O que mudou o LGPD em termos de sistema? O que vocês tiveram que mudar? Cara, muitas coisas assim. A LGPD a gente teve que contratar um escritório de advocacia e teve Custou que ter um caro. SCAD. E não é só isso, tem que manter. Já acabou. No começo ali do lançamento teve muito burburinho, né? Muita coisa que a necessidade foi muito grande mais de burburinho do que realmente execução. Mas hoje a gente tem que monitorar, porque acesso a dado tem que ter muito cuidado, porque a LGPD já permite isso. Então, o que é dentro de casa, o que é que a gente fez? Duas áreas. A gente tem um DPO, que é a pessoa responsável pela LGPD, tem toda a estrutura, não só, porque a gente tem que gerenciar dentro de casa. Nosso time tem que estar muito preparado para não liberar base para ninguém, para não ficar tendo acesso. Então, nenhum funcionário nosso entra na base de dados oficial de nenhum cliente nosso, nenhum cliente nosso consegue, ou nenhum funcionário nosso consegue entrar no código-fonte nosso. Então a gente tem toda uma estruturação dentro de casa, como também do próprio produto. Hoje tem que ter você pode anonimizar, porque hoje é o que a LGPD fala. Tá? Eu sou um lead e não quero que ninguém me incomode. Pá, anonimiza, tal. Só que às vezes existe uma confusão de interpretação das consultoras de dizer, cara, ele é meu cliente, eu tenho que ligar para cobrar. Então é diferente. Depende da etapa do funil. Porque se ele é cliente, você tem que ligar para cobrar. Sim. O lead lá, então a gente tem aqueles termos de aceite. Então o produto CV também evoluiu muito para isso. A gente tem termo de aceite, a gente tem anonimização. E não para. Esse é um negócio que nunca vai parar de evoluir. Né? Isso a gente tem uma equipe, um squad só separado para análise LGPD junto com o DPO, porque a gente está nas maiores. Né? Assim, das 100 maiores construtoras pela Ranking Tech, 32 são nossas. Das construtoras abertas na bolsa, quase 20% são nossas. Então a gente tem aí muita construtora que tem auditoria constante, compliance constante. E a gente tem que. Hoje o CV é uma sociedade anônima, né? Capital fechado. A gente é auditado pelo KPMG, auditado com vários os plays aí, os Big Fours aí de auditoria. Porque, cara, no final do dia eu tenho um dado das incorporadoras. A gente tem que mostrar essa segurança. E essa segurança não só de dados, segurança de servidor. Por isso que a gente tem a Amazon, tem uma equipe de especialistas, onde acompanha constantemente a segurança do software lá. Mas o que eu digo a muitas incorporadoras, Sérgio, não adianta a gente ter todo esse cuidado que dentro de casa ela não tem. É esse corredorzinho do caderno que aí não tem o que fazer. Porque esse caderno passa para outro, aí o cara vai lá oferecer o quê? Comprar um modulado, um piso, que aí caracteriza muito forte o dado sensível do cara. Então, esses corretores, por isso que entra na necessidade do software, porque aí você consegue pelo menos monitorar quem vazou. Aí não dá para monitorar. E a maioria de alguns vazamentos que já tiveram, né? Algumas costuras grandes estão muito atentas a isso, não tem como medir, porque muitas vezes é com o corretor. O corretor está lá com a listinha dele e passa. É complicado. E você comentou da questão de compliance. Imagino que quando vocês foram conversar, principalmente com a Cienge, Softplan, vocês estavam muito bem organizados ou vocês tiveram que se organizar muito toda a questão financeira, fiscal, tributária para que uma empresa olhasse. É que a gente chama tal do due diligence, né? O que é que aconteceu? Veja, nós já somos, eu, Tony e Gabriel, empresários e minhas empresas há 22 anos. E a gente sempre teve eu sou administrador de formação, meu pai é professor de administração, então a gente sempre teve uma cultura meio de, não só de empresário, mas eu diria de empreendedor, de gestor, de executivo. Então a gente sempre foi muito organizado nos nossos negócios separados, auditoria muito transparente, né? A gente já tinha essa visão muito clara pra gente. Tanto é que quando o Cienge entrou a Softplan, o due diligence não demorou 15 dias, um mês. Porque a linha de código, porque existe due diligence técnica, olhar o código e viram que o código nosso é extremamente organizado. O Gabriel
tem uma equipe fantástica de desenvolvimento. E com a parte financeira e contábil, nós lógico, teve que fazer algumas mudanças. A gente era limitada, foi para SA. A gente aprendeu muito com isso. Só que foi muito rápido, porque assim, a maioria dos nossos funcionários já são CLTs, a gente sempre teve certidões atualizadas, a gente sempre teve um nível de governança muito boa. Só que lógico que agora a gente chegou a ser excelente. Então, foi muito rápido, não teve problema nenhum pelo nosso mindset. Então, não foi aquela startup, né? Cresce para ver o que é que vai dar. Não, a gente já tinha um nível de claridade muito boa na parte operacional e gestão, entendeu? E você viaja bastante, você tem acesso, tem contato aí com equipes em cidades diferentes, em centros diferentes. Tem alguma região, alguma cidade que é mais avessa à tecnologia, que você tem que convencer mais? E por outro lado, tem alguma cidade que é mais fácil? Sei lá, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, Floripa, é uma cidade mais tecnológica. Então, mas eu vou dizer assim, seria errado da minha parte dizer que aquela região não tem essa capacidade. Porque às vezes não é a região, são as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. Mas a gente vê algumas coisas mais latentes. Como exemplo, Sergipe, poxa, não sei se é porque a gente já está lá. Lá todo mundo aceitou de prontidão. Muito forte. E eu vou para algumas regiões. Eu diria Alagoas ali no começo, o Norte ali no começo, onde dizer, será que isso vai funcionar? Mas você deu um exemplo do Centro-Oeste do país. Sim, Centro-Oeste. Então, Santa Catarina, quando pega ali Floripa, cara, as grandes e médias incorporadoras, não são avessas, estão totalmente interessadas. Quando você vai um pouco mais para a região afastada de Santa Catarina, muitas delas aí sim dizem, será que isso vai funcionar para o meu negócio? Então não diria que é região, é mais o mindset e a localização delas estão. Vou dar exemplo de São Paulo. Fiz um podcast agora, quem quiser conhecer nosso podcast lá. Fala do podcast? Você vê na prática, aqui podcast, onde a gente traz aonde pessoas acha, do mercado. Aonde acha? Nosso site, você vê ou no Instagram, no Spotify, ou no YouTube. No YouTube, lá você vê na prática, ou no nosso site, cvcrm.com.br. Eu participei em janeiro. Eu agradeço sua presença, participou junto comigo online, só falta ir fisicamente lá em Sergipe. Eu não conheço Sergipe. Então tá convidado, cara. Melhor estado do país, melhor qualidade de vida do país. Eu sou aquele sergipano de orgulho de sair de lá e trouxe tecnologia pro país inteiro. Então, cara, falando disso, aqui em São Paulo, eu tava falando até com o Bruno da Sindona, tava Ronaldo da não sei se você conhece. Conheço. E aí, o que a gente tava conversando? A gente tava dizendo o seguinte, que no estado de São Paulo, o interior de São Paulo, tem muita gente que não usa tecnologia. Tem. Muita. Tem. E a gente tava falando sobre pagadoria. Tem em São Paulo, capital também. Né? Tava falando sobre transformação digital da pagadoria, como pagar comissão. Ele disse, cara, eu saio do eixo aqui São Paulo, capital, quanto muitas delas não utilizam. Então, assim, no Brasil inteiro a gente tem mercado potencial para o seu negócio. Porque não tem como um incorporador que vai lançar um produto sem ter software, não importa se é o meu, qualquer um tem que ter. Ele não vai gerenciar no Excel, ele vai perder mais tempo tornando essa gestão burocrática do que uma solução que em cliques ele faz a venda e a gestão e a experiência do seu cliente. Você está falando que ele agiliza a venda, o controle, rapidez, tem uma série de facilidades que a planilha não vai trazer. Não vai trazer, não vai. E muitas vezes o cara... eu sou um cara de uma pessoa só, tal. Cara, você vai contratar um estagiário. Você vai ter que abrir o Word. Você vai ter que fazer um contrato, até para ser financiado na Caixa, ou o que for. Se você abre o Word e gasta 30 minutos do seu tempo, o seu tempo vale mais do que isso tudo. Show, meu amigo? Show. Muito bom. Quero te agradecer, Fábio, te parabenizar aí pela sua trajetória. E para a gente finalizar, eu quero que você defina uma palavra que você usou muito aqui no nosso bate-papo e que acho que é um mantra na sua vida. Defina resiliência. Resiliência, cara, é você acordar diariamente e dizer, atrelado a isso, que eu tenho que ter um propósito nisso, que nós iremos mudar o mercado e iremos crescer. Vão ser vários obstáculos diariamente, né? De corretor, de imobiliária, de cliente internamente. E todo dia você tem que ter a mesma energia, virar a chave e dizer, vamos conquistar e vamos fazer acontecer. Então saiu uma empresa sergipana, né, lá com poucos funcionários, com 3 fundadores que têm resiliência, capacidade de crescimento, e dizer, vamos transformar e hoje ser o maior player no mercado imobiliário, que só começando. Volto a lembrar, tem muita coisa para se construir. Então resiliência é todo dia acordar, ser apaixonado pelo que você faz e dizer, através do propósito, que só depende de nós, só depende de cada um de nós. Insista e persista e tenha foco no seu negócio, que você chegará junto ou crescerá em qualquer negócio que você fizer na vida. Então seja persistente, insistente e resiliente. Mas não deixe de aprender e reaprender todos os dias, que isso faz crescer.
Muito bom. Se você nos assistiu aqui no YouTube, deixa nosso comentário, deixa um comentário. Marca aqui no Instagram também o Fábio. É Fábio _Garcês _Alfama. Aí você pode procurar Fábio Alfama, que você já acha lá no Instagram, fácil. Marca o Fábio, marca que o Vem Pra Mesa Podcast, marca o Sérgio Langer e deixa seu comentário aqui também no YouTube. E Fábio, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Aqui, né, vocês são o primeiro podcast, o primeiro do mercado imobiliário, né? O podcast número 1 do mercado número imobiliário. Um do mercado imobiliário. Eu sei que é resiliência ou não é? É resiliência. Não é fácil gravar. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. Então, parabéns. A gente começou esse projeto, você vê na prática, todas as terças-feiras, novo episódio. E até nesses pequenos detalhes. Se você não tiver constância, você não cresce. Então, parabéns por todo o trabalho que você vem desenvolvendo pelo mercado imobiliário. Você é uma referência aí. E aí eu só faço o último convite que a gente vai lançar, quando eu te comentei, de um projeto chamado Incorpora Inc. Esse projeto vai ser lançado aí nesse mês, né, agora, que o que é? A primeira websérie de forma inédita do mercado imobiliário. Então, em breve, mais informações. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau. Valeu!